Pois é, pessoal, estamos de volta. Estamos de volta para dar prosseguimento ao estudo das tutelas provisórias. E tendo passado, nos nossos últimos minutos, por questões atinentes aos requisitos das tutelas provisórias de urgência, eu queria trocar uma ideia com você sobre um tema muito importante que tem sido muito cobrado em provas, que diz respeito ao artigo 302 do nosso Código, que trata da responsabilização civil de quem pleiteia uma tutela provisória de urgência. Perceba, o artigo diz que, independentemente de alguma outra reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. O que o Código está fazendo aqui é o seguinte: ele está advertindo, ele está admoestando quem requer a tutela provisória no seguinte sentido: veja, se você obtiver uma tutela de urgência e efetivar essa tutela de urgência, não se esqueça, amanhã essa medida pode ser revogada e os prejuízos que você tiver causado à parte contrária precisarão ser reparados. E quando que isso vai acontecer? Primeira hipótese, quando a sentença lhe for desfavorável, o que me parece bem razoável, tendo em vista, percebam, que se a sentença for desfavorável à parte, naturalmente, a tutela de urgência será revogada, e sendo revogada, a parte que sofreu prejuízos pela efetivação dessa medida poderá, então, exigir, poderá cobrar desse requerente os prejuízos, decorrentes da efetivação dessa medida. Aqui a gente percebe uma ideia do que alguns chamam de teoria do risco-proveito. Você pode obter um proveito com a tutela provisória de urgência? Pode, mas não se esqueça que isso traz um risco. É um risco inerente à precariedade dessa medida, que, se for efetivada e posteriormente revogada, desencadeia uma responsabilização civil. Segunda hipótese, pessoal, quando obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, a parte não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias. O que o legislador aqui quer evitar que a parte se coloque numa zona de conforto. A parte, imagine, obteve uma medida cautelar em caráter antecedente, e aí então, satisfeita já com a obtenção dessa medida, ela de alguma forma não fornece ao Poder Judiciário as condições necessárias para que o requerido seja citado e possa exercer o seu direito de defesa. Então, se, obtendo a liminar, nesse nosso exemplo, se a parte, por mais de 5 dias, ela recusar e não oferecer condições ao judiciário para a citação do requerido, com a indicação do endereço correto, a identificação adequada da parte, o recolhimento das taxas e das verbas devidas, isso pode ser uma hipótese de responsabilização pelos prejuízos. Outra importante, a mais importante hipótese de responsabilização pelos prejuízos é a do inciso 3, que fala que, ocorrendo a cessação da eficácia da medida, haverá então essa responsabilização pelo prejuízo. Gustavo, e quando que ocorre a cessação da eficácia? Se você se antecipar e for ao artigo 309, você vai ver que, entre outras hipóteses, o Código prevê como hipótese de cessação da eficácia de uma tutela de urgência a extinção do processo sem resolução de mérito. Me parece natural que, se você tem uma tutela de urgência e lá na frente o processo é extinto sem resolução de mérito, a tutela de urgência cai, ela cessa a sua eficácia. E agora é que entra o pulo do gato. É justamente por essa razão, pessoal, é por essa razão que a parte que obtém uma tutela de urgência, ainda que ela seja absolutamente satisfativa, ela não pode requerer a desistência da ação após um eventual cumprimento daquela medida. Por quê? Porque é necessário confirmar, é necessária a confirmação da medida. Se você não espera a confirmação da medida pedindo desistência do processo, o processo será extinto sem resolução de mérito. E extinto sem resolução de mérito, a tutela de urgência cessa a sua eficácia, e isso é a hipótese de responsabilização civil. E isso tem sido cada vez mais comum. O sujeito, diante de uma tutela de urgência,
especialmente a tutela satisfativa, ele entende que houve uma perda de interesse de agir superveniente ou uma perda de objeto da ação e pede desistência. Não, ele precisa guardar a confirmação. Porque se ele pede a desistência, o processo é extinto. Sendo o processo extinto, cessa a eficácia da medida e cessando a eficácia da medida, é hipótese de responsabilização civil. É como lembra o STJ, veja comigo. O seu entendimento está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica perda do objeto da demanda ou falta de interesse, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte beneficiada de fato fazia jus a tal pretensão. E foi exatamente num caso como esse que aqui no informativo 649 o STJ contou uma história em que foi concedida uma tutela provisória. A parte posteriormente pediu desistência da ação. Com isso, o feito foi extinto sem resolução de mérito e aí houve cessação da eficácia da medida. Nesse caso, ele determinou o ressarcimento dos prejuízos à parte ré. Então, muito cuidado. Esse acórdão aqui, se você analisar o inteiro teor, o ministro relator até dá uma chamada no defensor público, né? Que depois de conseguir o tratamento para um assistido, a título de tutela antecipada, ele foi lá e desistiu do processo. E aí, volta no slide comigo, pessoal. Veja, se o processo for extinto sem resolução de mérito, ocorre cessação da eficácia da medida. E ocorrendo cessação da eficácia da medida, essa é uma hipótese de responsabilização da parte pelo prejuízo. Então, muito cuidado com esse tema. Isso veio numa prova recente de procuradoria, já já eu te mostro isso. Não sem antes, só te mostrar a última hipótese de responsabilização pelo prejuízo, que é quando o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor, o que acaba, trocando em miúdos, que deságua numa sentença desfavorável à parte, né? Que já é a hipótese do inciso 1. Então, primeiramente, cuidado com essas situações que levam à responsabilização civil de quem obtém e efetiva uma tutela de urgência. Agora, informações complementares. Primeiro, essa responsabilidade, ela é subjetiva ou objetiva? Vem comigo. Nos termos da jurisprudência do STJ, os danos causados a partir da execução de uma tutela antecipada suscitam responsabilidade objetiva. Vou falar agora sobre a tutela provisória de urgência cautelar. Essa tutela de segurança, né? Essa tutela que busca garantir o resultado útil do processo. Ela não tem aquele caráter satisfativo da tutela antecipada, mas aquele caráter acautelatório, não é assim? De assegurar a viabilidade da obtenção de uma tutela de um direito. Tem aqui, então, essa marca da instrumentalidade. E quando a gente fala em tutela cautelar, pessoal, artigos 305 a 310, claro, ela pode ser concedida em caráter incidente no processo? Sempre pôde, mas o CPC não traz uma regulamentação mais analítica sobre as cautelares incidentes. A preocupação maior dele é com as cautelares antecedentes, tanto que os artigos 305 e seguintes vão tratar desse assunto. Vamos pegar alguns pontos importantes? Então, aquela medida cautelar que eu vou requerer antes da formulação de um pedido principal vai ser, então, viabilizada por uma inicial, como o artigo 305 diz, que busca indicar a lide e o seu fundamento, qual é o direito que se objetiva assegurar e o perículo in mora. Certamente, pessoal, não é o caso de vocês, com certeza, muitos ainda se confundem no momento de propor uma medida de urgência, se vai se tratar de uma cautelar ou de uma tutela antecipada. E justamente pensando nisso, é que o parágrafo único desse artigo traz a ideia da fungibilidade entre as tutelas de urgência, não é? Dizendo que, se o juiz, em análise dessa petição inicial, entender que o pedido, na verdade, tem natureza antecipada, ele pode observar, então, o disposto no artigo 303, ou seja, receber aquela pretensão como se fosse de uma tutela antecipada antecedente. Perceba,
O código aqui fala: se eu peço uma cautelar, o juiz pode recebê-la como tutela antecipada. E o contrário? E uma fungibilidade oposta? Se eu pedir uma tutela antecipada, o juízo também pode recebê-la como cautelar? Veja que o código ele cria só uma via de mão única. Todavia, a doutrina, a jurisprudência também admite essa via oposta, em que então, feito um pedido de tutela antecipada, ele possa ser recebido como cautelar. Veja, sobre o tema existe até um enunciado doutrinário que nos ajuda, o enunciado 502 do Fórum dos Processualistas, segundo o qual, caso o juiz entenda que o pedido de tutela antecipada, veja que agora a gente inverteu, em caráter antecedente tem a natureza cautelar, aí ele vai observar o disposto nos artigos 305 e seguintes, que são os artigos que estamos estudando, os artigos das cautelares antecedentes. E aí, pessoal, feita essa petição, e não sendo o caso de aplicarmos a fungibilidade, o juiz, depois de analisar o pedido de concessão de medida liminar, se for o caso, ele tem que dar seguimento ao procedimento cautelar. E o seguimento ao procedimento cautelar se dá de que forma? Se dá com a citação da parte contrária para, em 5 dias, contestar e indicar provas, cuidado com esse prazo para provas objetivas, né? Foge ao padrão dos 15 e cai aqui no 5. E depois disso a gente tem duas opções. Aberto o prazo de 5 dias para contestar, primeiro, não sendo contestado o pedido cautelar, aí então temos a aplicação do efeito material da revelia e o juiz decide em 5 dias. Contestado o pedido, que é a via inversa, seguiremos dali em diante o procedimento comum. Seguir dali em diante o procedimento comum significa, apresentada a contestação, aí abre-se vista para réplica, saneamento, se for necessário uma instrução, até que seja proferida uma decisão que concede ou não a tutela cautelar. E a gente vai partir de um pressuposto aqui de que a cautelar foi concedida. Concedida e efetivada. Uma cautelar, por exemplo, de arresto de bens do devedor. Cuidado, porque é a partir deste momento da efetivação da tutela cautelar, efetivação e não concessão, hein? Cuidado com isso. É que a parte, então, terá um prazo de 30 dias para quê? Para, nos mesmos autos, formular o pedido de tutela principal. Formular o seu pedido principal. Percebam, efetivada a cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor em 30 dias, não dependendo de novas custas, dependendo apenas então do protocolo dessa petição, em que, depois de efetivada uma cautelar, você então, por exemplo, pede ali a condenação a uma indenização, a uma compensação por danos morais ou algo que o valha. Não é mais a propositura de um processo principal, como tínhamos antigamente, né? Mas sim uma formulação nos mesmos autos do pedido principal. Muito bem. E esse prazo? Esse prazo de 30 dias, ele é um prazo processual e, portanto, contado em dias úteis? Ou ele é um prazo decadencial, como muitos defendem que seja, e, portanto, contado em dias corridos? Esse é um tema que ainda divide doutrina e divide também a jurisprudência do STJ. Vejam, em informativos recentíssimos da jurisprudência do STJ, fica muito clara essa divergência. Confira comigo. Veja, recentemente, o STJ entendeu que, estando o prazo do artigo 308 diretamente relacionado à prática de um ato processual, esse prazo, por desencadeamento lógico, tem natureza processual e deve ser contado em dias úteis. Mas cuidado. Por quê? Porque o STJ, ainda mais recentemente, num informativo de edição especial de férias, né, das férias de julho, já entendeu, na primeira turma, que esse prazo é um prazo decadencial, e em sendo um prazo decadencial, ele deve ser contado em dias corridos. Então é um tema sobre o qual ainda não existe pacificação. Muito bem. Feito esse pedido principal ou sobre ele, eu gostaria de observações finais, como por exemplo, que é possível a alteração da causa de pedir neste momento? Claro, porque a causa de pedir do pedido principal, ela não necessariamente coincide por completo
a causa de pedir que te levou a requerer a medida cautelar. Então é possível essa alteração. E aí então, será intimada a parte contrária para uma audiência de conciliação ou de mediação. Veja, o que nós temos aqui é que, feito o pedido principal, com relação a ele, teremos que seguir o rito comum do procedimento. E pelo rito do procedimento comum, nós temos então aqui uma audiência de conciliação ou mediação, para a qual a parte contrária será não citada, né? Porque ela já foi citada, lembra disso? Agora ela vai ser simplesmente intimada. E não havendo autocomposição nessa audiência, então teremos dali em diante o prazo para contestação. Gustavo, mas prazo para contestação, você não disse no slide anterior que o réu já tinha sido citado para contestar? Ora, ele tinha sido citado para contestar o pedido cautelar. Agora ele está após o prazo de 15 dias, ou dentro do prazo de 15 dias, que vem após a audiência de conciliação, ele está contestando o pedido principal. Então, sim, eu vou ter duas contestações nesse procedimento, uma em relação ao pedido cautelar e a outra em relação ao pedido principal, com uma diferença muito clara de prazos, né? 5 dias para cautelar, 15 dias para a pretensão principal. Tá claro? Muito bem. Dito isso, pessoal, feitas essas considerações sobre a tutela cautelar, dê agora uma olhada comigo num ponto que tem sido muito explorado, eu considero até mais importante que o da cautelar, e aí então eu vou analisar até de maneira mais analítica, que é a tutela da evidência. A tutela da evidência, que veio com o Código de Processo de 2015, aqui no artigo 311, de uma forma mais específica, em que o legislador ele vai prever a possibilidade de uma antecipação. Eu não gosto de usar muito a palavra antecipação para não confundir com tutela antecipada. Então eu vou falar em adiamento. O que nós temos aqui é uma situação em que o legislador autoriza o adiantamento da pretensão final em situações que, a despeito de não haver qualquer urgência, são situações em que o direito da parte é absolutamente claro. O direito da parte, enfim, é evidente. Quais são essas situações? São apenas 4, nós não vamos esquecer jamais delas, em que o direito da parte, por ser tão evidente, já pode ser adiantado ou antecipado, como você preferir, desde que não confunda, obviamente, tutela da evidência com tutela antecipada. Vem comigo. O 311, então, no caput, vai dizer que a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Claro, se não seria uma tutela de urgência, quando? Vamos para as 4 hipóteses. A primeira é uma espécie de tutela da evidência sancionatória, né? Por quê? Porque é quando ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Então, se, feito o pedido, apresentada a contestação pela parte ré, o juízo entender que aquela defesa ela é uma defesa abusiva ou que o réu está ali exercendo seu direito de defesa com um intuito manifestamente protelatório, essas condutas do réu evidenciam o direito do autor, razão pela qual ele pode, até mesmo ali na réplica, pedir ao juiz a concessão da tutela da evidência. Então aqui, o que evidencia o direito do autor é essa postura do réu, que age com abuso do direito de defesa ou com manifesto propósito protelatório. Segunda, também tutela da evidência, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente, e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Percebam que aqui é o código, mais uma vez, supervalorizando o nosso sistema de precedentes. O que ele quis dizer é que se os fatos já estão devidamente demonstrados na petição inicial, e se o seu pedido está alinhado, se o seu pedido é de acordo com, vejam, tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Casos repetitivos, pessoal, lá nos termos do artigo 928, né? Tese de IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, e tese de recurso extraordinário ou especial repetitivo. Então, se o pedido está alinhado a
tese fixada em julgamento de casos repetitivos, entendidos aqui nos termos do 928, ou alinhado à súmula vinculante, isso evidencia o direito do autor e permite, então, que ele consiga uma tutela da evidência. Ok? Terceira e penúltima hipótese, essa mais incomum, que trata da situação em que o autor tem uma pretensão reipersecutória fundada em prova documental adequada de contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob pena de multa. Pessoal, imagine que então duas partes fizeram um contrato de depósito. E aí o depositante entrega a coisa ao depositário e o depositário se recusa a devolvê-la no tempo e modo ajustados. Você concorda comigo que nasce na parte uma pretensão de perseguir a coisa a fim de obter a restituição? Isso é uma pretensão reipersecutória. Então, se num caso como esse, o autor faz um pedido reipersecutório, fundado justamente, como no meu exemplo, numa prova documental adequada de contrato de depósito, o que ele pode requerer ao juízo? Que conceda a ele uma tutela da evidência. O que evidencia o direito à restituição da coisa? Um contrato de depósito. Essa hipótese do inciso 3 veio para substituir a antiga ação de depósito, que era uma ação de procedimento especial, que tinha basicamente como distinção em relação ao procedimento comum essa possibilidade de concessão de uma medida de evidência, com base num contrato de depósito que assegurasse à parte a restituição da coisa. Então, ela veio aqui, eliminando a ação de depósito, ser trazida como hipótese de tutela da evidência. A quarta e última hipótese me parece bem importante, é quando a inicial tiver instruída com prova documental suficiente. Está aparecendo a hipótese 2, né? Então eu já tenho provas documentais dos meus fatos, mas a diferença está aqui, né? Prova documental dos meus fatos a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Claro que existe um alto grau de subjetividade aqui, porque o que o legislador está dizendo é: se eu tenho meus fatos como autor documentalmente comprovados e o réu ele apresenta uma defesa que não é capaz de gerar dúvida razoável sobre o meu direito, e ele não traz essa dúvida porque ele não instrui a sua defesa com provas suficientes, se ele não traz ali então uma contestação com seriedade, isso evidencia o direito do autor. Então o autor poderá postular, até mesmo na réplica, por que não, uma tutela da evidência. Sob qual alegação? Sob a alegação de que ele trouxe provas documentais suficientes a que o réu não opôs prova capaz de trazer qualquer dúvida razoável. Isso evidencia, na visão do legislador, que o autor tem razão. E aí ele pode conseguir, então, esse adiantamento, né, ou, se preferirem, essa antecipação dos efeitos de uma futura decisão definitiva. Pergunto-lhes, para a gente não precisar decorar o que consta do parágrafo 1. Certos de que decisão liminar é aquela decisão proferida antes da oitiva do réu? Certos de que decisão liminar é aquela decisão que pode ser proferida antes da oitiva do réu? Eu te pergunto, em quais das hipóteses do 311 é admissível uma decisão liminar? Vem comigo. Vocês acham que na hipótese do inciso 1 é cabível uma decisão liminar? Claro que não, né? Por quê? Porque eu preciso configurar abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Por imperativo de lógica, isso só pode ocorrer depois da citação do réu. E na hipótese 2? Aqui já me parece totalmente possível a concessão de uma medida liminar, porque eu independo de qualquer postura do réu para demonstrar que os meus fatos estão documentalmente comprovados e que há tese, há precedente vinculante em meu favor. E a hipótese 3, o que você acha? Você acha que aqui depende de uma prévia citação do réu para que eu possa conseguir uma medida liminar? Me parece que não é necessária essa citação prévia, né? Então, no inciso 3, eu também tenho um contexto em que é possível que o juiz decida liminarmente, porque eu não dependo de qualquer atuação do réu. E a hipótese 4, tenho certeza que você já está imaginando,
que ela não vai admitir decisão liminar, tendo em vista que eu só configuro a hipótese de cabimento desse inciso a partir do momento em que o réu ele é citado e, como diz o legislador, ele não traz defesa com provas capazes de gerar qualquer dúvida razoável quanto ao meu direito. Então, aqui também não é possível. Em resumo, nós temos cabimento de decisão liminar nas hipóteses 2 e 3. Fechado? Muito bem. Vamos aqui encerrar com chave de ouro esse tema, passando por uma questão recente de procuradoria, questão do ano passado do CESP, procurador do estado da Paraíba. Faz comigo, vamos lá? De acordo com o CPC, a concessão de tutela da evidência por decisão liminar, veja se não é exatamente esse tema sobre o qual acabamos de falar, que está aqui no parágrafo único do 311. Vamos ver. Letra A. É inadmissível sob pena de violação ao contraditório? Não, existem aqui situações previstas na própria lei de decisão liminar. B. É juridicamente impossível, pois depende sempre da demonstração de abuso no direito de defesa. Não. C. Somente será possível quando houver demonstração de perigo de dano. Pessoal, tutela da evidência sequer exige perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso são requisitos para tutelas de urgência. Letra D. Depende impreterivelmente do oferecimento de caução idônea? Não. O legislador aqui não impõe com essa imperatividade a exigência da caução. Pelo contrário, se você for ao artigo 300 do CPC, embora ele esteja tratando ali de disposições gerais sobre tutelas de urgência, muitos entendem que elas também, em sua grande parte, se aplicam às tutelas da evidência, e a exigência de caução ela é possível. Nada obsta que o juiz exija caução para concessão de uma medida provisória, mas não é absolutamente imperativo, como disseram aqui, né? Ok? Só pode ser a E. Pode ser realizada a decisão liminar se a demanda tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada de contrato de depósito. Perfeito. É como vimos, então, a hipótese aqui do inciso 3 do artigo 311, que ao lado da hipótese do inciso 2, admite decisão liminar. Tranquilo? Muito bem. Dito isso, pessoal, a gente fecha essa análise mais genérica sobre tutelas provisórias e que te confesso, 95 a 98% das questões, mesmo em provas de procuradoria, giram em torno dessas disposições mais gerais. Mas eu não vou deixar, claro, pela ótica aqui dos nossos objetivos, de passar por uma análise específica das tutelas provisórias contra a Fazenda Pública. Repito, quantitativamente a cobrança é bem menor do que com relação às disposições gerais dos artigos 294 a 311. Mas, especialmente por termos novidades importantíssimas sobre esse assunto, eu quero fazer então uma passagem sobre ele. Vamos lá. Me acompanha numa linha do tempo? Vamos fazer um histórico, e eu te garanto, não vai ser muito cansativo, vai ser rápido, sobre como a questão funciona, pelo menos dentro dos seus principais pontos, e aquilo que me parece que é o que virá nas próximas provas. Vem comigo. Pessoal, 1992. A Lei 8.437, no artigo 1º, ela prevê aqui uma restrição de tutelas provisórias contra a Fazenda. Vamos ver qual restrição é essa. Ele diz que não é cabível liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva. Então, a gente tem restrições à concessão de medidas liminares cautelares toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em mandado de segurança. Então, ele está dizendo, se a lei do mandado de segurança proíbe a concessão de certas liminares cautelares, nós também não admitiremos isso no procedimento comum. Então, existia aqui uma restrição às cautelares contra a Fazenda, mas com um link direto com a norma do mandado de segurança, dizendo o que estiver vedado lá, está vedado aqui. E o que está vedado lá?
Vem comigo. Artigo 7º, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança, que diz que no mandado de segurança não se admite concessão de liminar que tenha por objeto compensação de créditos tributários, entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Essa é uma primeira restrição prevista em sede de mandado de segurança, restrição essa que a Lei 8437 pega por empréstimo para outras ações. Mas essa não é a única restrição da Lei do Mandado de Segurança, porque o artigo 22, parágrafo 2º, traz uma restrição específica para o mandado de segurança coletivo. Que restrição é essa? É de que a liminar ela só pode ser concedida após uma audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que terá um prazo de 72 horas para se pronunciar. Então nós tínhamos aqui, para começo de conversa, a Lei 843792, dizendo que não se admite contra o poder público medidas cautelares que versem sobre os temas onde haja vedação em sede de mandado de segurança. Gustavo, então só cautelares que versem sobre esses assuntos? Não. É porque essas leis elas vêm, especialmente a 8437, antes mesmo da criação da tutela antecipada, que é de 1994. Tanto que, veja comigo, a Lei 9494 de 97, ela estende essas vedações à tutela antecipada. Veja, o artigo 1º diz: aplica-se à tutela antecipada o disposto, olha quem está aqui, no artigo 1º da Lei 8437 de 92. Em suma, até o presente momento a gente tem aqui vedações a cautelares e tutela antecipadas naquelas situações em que a Lei do Mandado de Segurança trouxer proibições. E as proibições estão nos artigos 7º e 22. É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal já tinha declarado, inclusive, a constitucionalidade desse artigo que está na tela, a ADC 4, embora ele entendesse que ela deveria ser interpretada restritivamente, essa disposição, ele então já tinha confirmado a constitucionalidade dessas restrições, e o CPC, a propósito, confirmou essas limitações. Veja comigo, lá nas disposições finais e transitórias do CPC, o artigo 1059 dizendo que a tutela provisória contra a Fazenda aplica-se o disposto nos artigos 1º a 4º da 8437 de 92 e lá naquela lei, a Lei do Mandado de Segurança, em especial, o artigo 7º, parágrafo 2º. Então, até então, era o que tínhamos a título de proibições de tutelas provisórias contra a Fazenda, que, dentro do meu recorte aqui, eram as mais interessantes. Eu digo eram, por quê? Porque recentemente, e muitos já devem estar sabendo disso, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade desse artigo 7º, parágrafo 2º da Lei de Mandado de Segurança, bem como lá do artigo 22, parágrafo 2º, que trazia aquela restrição para o mandado de segurança coletivo. Para quem não está lembrando, está aqui, publicado inclusive no informativo 1021 do Supremo, isso é do final do ano passado, onde ele disse que é inconstitucional ato normativo que vede ou condicione a concessão de medida liminar na via mandamental. Impedir ou condicionar a concessão de liminar caracteriza verdadeiro obstáculo à efetiva proteção ou prestação jurisdicional e à defesa de direito líquido e certo do impetrante. E com base nesse entendimento, o Supremo julgou inconstitucionais os artigos 7º, parágrafo 2º e 22, parágrafo 2º da Lei do Mandado de Segurança. Então acaba que, por ricochete, aquele artigo 1º da 8437, aquele artigo 1º da 9494 de 97, também, na visão de muitos, caiu. Agora, restou uma divergência. Se essa decisão do Supremo que está na tela, ela então passa a permitir tutela provisória apenas em sede de mandado de segurança ou em qualquer outro procedimento. A quantas anda essa divergência? Será que essa declaração de inconstitucionalidade do Supremo atinge apenas a proibição
no que toca ao mandado de segurança? Ou seja, em mandado de segurança pode, mas em outras ações continua não podendo. Alguns defendem que essa é a melhor interpretação, de que a decisão do Supremo atinge apenas os mandados de segurança, onde então passamos a poder ter essas tutelas provisórias contra a Fazenda. Veja, por exemplo, o professor Leonardo Carneiro da Cunha, lembrando que a decisão do STF restringiu-se ao mandado de segurança, afirmando que a proteção constitucional ao direito líquido e certo e a garantia do amplo acesso à justiça justificariam a proclamação dessa inconstitucionalidade. Então, há quem venha defendendo que a decisão do Supremo ela traz uma permissão para a concessão de tutelas provisórias apenas em mandado de segurança, continuando válidas essas restrições para outras ações, isso por força da Lei 8437 e da Lei 9494. Outros defendem que não. Outros já entendem que essa declaração de inconstitucionalidade abriu a porteira para que todas aquelas tutelas provisórias que eram proibidas em sede de mandado de segurança passassem a poder ser concedidas não só em mandados de segurança, mas também em outras ações. Esse é um tema que ainda vai despertar uma certa discussão. Gustavo, mas se eu focar na 8437 de 92, indo um pouco além daquele artigo 1º, o que sobrou como proibição? O que sobrou como proibição, tendo por base a Lei 8.437 de 92? Então, algumas questões dessa lei, naqueles artigos 1º a 4º, restaram. E essas ainda podem ser ditas que existem, eu posso dizer que existem, e que então existem essas vedações que eu vou te apresentar. Vejam, por exemplo, o artigo 1º, no parágrafo 1º, ele traz uma restrição aqui de concessão de tutela provisória contra a Fazenda, que tem se entendido ainda ser válida. Dá uma olhada comigo. Ele fala que não será cabível, no juízo de 1º grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal, salvo ação popular e ação civil pública. Entendo. O que ele está dizendo é o seguinte, pessoal: se eu tenho em 1º grau uma ação contra uma autoridade, que se fosse autoridade coatora em sede de mandado de segurança, ela estaria sujeita à competência originária do tribunal, nessa ação ordinária aqui de 1º grau, não é admissível a concessão de medida cautelar ou sua liminar. Então, repito, se eu tenho um réu num processo, que é uma autoridade pública, por exemplo, ou se ele representa uma autoridade pública, se ele pertence a um órgão que é réu nessa ação, mas o ato que deu ensejo a essa ação é um ato que, se fosse atacado em sede de mandado de segurança, ele seria atacado originariamente no tribunal, não posso ter essa tutela provisória aqui na primeira instância. Salvo se tratar de duas ações, se se tratar de ação popular ou de ação civil pública. Aí não tem problema. Aí pode conceder a tutela provisória, mesmo que se trate de impugnação de um ato de autoridade que esteja sujeita, na via do mandado de segurança, à competência originária de tribunal. Quer um exemplo? Vem comigo. Olha só, aqui trago um julgado do STJ, mais uma vez aqui dando aquele probleminha. Então vamos lá. Vou voltar aqui para a gente. Olha só. Vou trazer aqui um exemplo de uma situação como essa. Olha só. De volta, pessoal. Muito bem, resolvidos nossos pequenos probleminhas técnicos do fim do bloco passado. Volto aqui com um tema, então, que estava apresentando, de algumas vedações a tutelas provisórias contra a Fazenda que ainda subsistem a despeito da decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade. Destacávamos aqui, pessoal, que se nós propusermos uma ação no juízo de 1º grau, impugnando um ato de uma autoridade que, em sede de mandado de segurança, seria julgado originariamente por um tribunal,
não é admissível medida cautelar inominada ou a sua liminar. Eu até ia dar um exemplo extraído da jurisprudência do STJ sobre o assunto e o trago aqui para você agora. Ele dizendo nesse julgado que o caso dos autos parece realmente se amoldar à vedação que estamos estudando. Por quê? Qual era o caso concreto? Já que a ação ajuizada na origem ataca ato praticado por conselheiro do TCE. E a competência em caso de mandado de segurança, nesse caso, seria do Tribunal de Justiça. Então, em resumo e enfim, se eu tenho em primeiro grau uma ação que está impugnando um ato de uma autoridade coatora, que está sujeita na via de mandado de segurança à competência originária de tribunal, na primeira instância não será admissível essa tutela de urgência. Bastante cuidado, vem comigo, salvo em ação popular e ação civil pública. Então, nessas ações, é admissível a tutela de urgência, mesmo que eu esteja impugnando um ato de uma autoridade que está sujeita, na via do MS, à competência originária dos tribunais. Ok? Cuidado, que esse é um tema que tem sido muito cobrado. Veja, por exemplo, nessa prova aqui de Procuradoria da VUNESP, onde foi dito assim: é permitido, no juízo de primeiro grau, o deferimento de liminar em ação de conhecimento de procedimento comum, quando impugnado um ato de autoridade sujeita, na via do MS, à competência originária de tribunal? É justamente o contrário, né? Não é permitido. Ou essa aqui da Fundep, também de Procuradoria, dizendo que não será cabível, no juízo de primeiro grau, uma medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado o ato de autoridade sujeita, na via de ação civil pública, à competência originária de tribunal? Não, né? Sujeita na via de mandado de segurança à competência originária de tribunal. Cuidado, o que a gente pode ter, sim, é a concessão da tutela de urgência em ação civil pública, mesmo que impugnando um ato de autoridade sujeita na via do MS à competência originária. Tá bom? Cuidado com isso. Outra vedação que ficou, a do parágrafo 3º, que diz que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Aqui, pessoal, são aquelas tutelas de urgência cujos efeitos sejam irreversíveis. Então, a despeito de já existir, inclusive, uma norma geral nesse sentido, lá no artigo 300 do CPC, o que temos aqui é uma reiteração da ideia da inadmissibilidade de concessão de medidas de efeitos irreversíveis. E, por fim, o parágrafo 5º, lembrando que não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários. Quanto à impossibilidade de medida liminar que defira compensação de créditos previdenciários, tudo ok, nenhuma dúvida, a vedação está aqui. Agora, quanto à impossibilidade de deferimento de medida que compense créditos tributários, haverá uma dúvida, porque o Supremo declarou inconstitucional, como vimos no bloco passado, o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei de MS, que diz que dizia, né, porque o Supremo já o excluiu do nosso sistema, que não podia ser concedida medida liminar versando sobre compensação de créditos tributários. Então, se caiu lá, será que vai cair aqui também? Esse é um tema que ainda merece amadurecimento e eu não vou trazer uma preocupação muito grande para vocês agora com ele. Acho que ele ainda precisa desse amadurecimento para vir de forma categórica nas nossas provas. E aí, pessoal, é claro que a gente pode encontrar outras vedações a tutelas provisórias contra a Fazenda em outras leis. Apenas exemplificativamente, veja a Lei 8.036 de 90, que veda, em sede de mandado de segurança, concessão de tutela de urgência que implique saque ou movimentação do FGTS. É só para deixar claro que outras leis podem estabelecer essas vedações. Gustavo, e aquela história de tutela antecipada antecedente? Aquela que, se não for impugnada por recurso, se estabiliza. Como que a doutrina tem entendido a possibilidade ou não de concessão dessa medida contra a Fazenda? Beleza. É sim, segundo a doutrina majoritária, cabível tutela antecipada antecedente contra a Fazenda, inclusive sua estabilização.
Veja que dois enunciados, o 582 do Fórum dos Processualistas e o enunciado 130 do Conselho da Justiça Federal, ambos com a mesma linha de entendimento, de que cabe estabilização de tutela antecedente contra a fazenda. Gustavo, mas não seria preciso aí a remessa necessária? Não. A remessa necessária é uma condição para fazer coisa julgada. E como a gente sabe, não se confunde estabilização de tutela antecedente com coisa julgada. Ok? Então, sim, é possível. Outro ponto. Gustavo, eventuais restrições que existem, vedações que existem às tutelas de urgência, pelas quais passamos agora há pouco, será que elas se estendem às tutelas da evidência? Ou será que não? Bom, há entendimentos e eu preciso mostrá-los para vocês. Começando por um entendimento que demonstra não serem extensíveis à tutela da evidência, aquelas vedações da tutela de urgência. Veja comigo o enunciado 35 do Fórum dos Processualistas, que diz: as vedações à concessão de tutela provisória contra a fazenda limitam-se às tutelas de urgência, ok? Então, esse é um entendimento bastante defendido de que se há alguma restrição à tutela de urgência, que essa restrição fique por lá, que ela fique restrita a esse contexto, não se estendendo às tutelas da evidência. E para fechar, o enunciado 14 do Fórum Nacional do Poder Público acerca do nosso tema, que diz que não é cabível concessão de tutela de evidência contra a fazenda nas hipóteses do artigo 1059. O 1059 é o que faz menção às restrições da tutela de urgência. Então percebam que aqui, claro, como de se esperar, por ser um Fórum Nacional do Poder Público, a gente tem uma espécie de contraposição de entendimento, já admitindo que as restrições à tutela de urgência se estendem às tutelas de evidência. É outro tema que também entendo que merece um amadurecimento, especialmente para provas objetivas, sem prejuízo de poder ser um assunto para discussão em provas subjetivas e provas orais. Tá bom? Com o que a gente fecha o tema tutelas provisórias de forma geral e tutelas contra a fazenda. Muito bem. Sigamos agora, pessoal, para entrar num ponto que é o procedimento comum do Código de Processo, com alguns destaques especiais para assuntos que tenho percebido são assuntos que têm sido mais recorrentes nas provas objetivas atuais. E sempre que eu digo isso, claro, eu vou te mostrando aí de forma pulverizada ao longo das explicações. Procedimento comum é imenso, Gustavo, sei que é. Claro que ele tomaria todo o restante do nosso módulo se eu tentasse exaurir. É justamente por isso que eu vou passar por alguns pontos específicos, alguns pontos que têm merecido uma atenção mais especial das bancas. Como, por exemplo, vamos começar aqui tratando dos pedidos. Olha só, os pedidos, lá no capítulo do procedimento comum, previsto nos artigos 322 a 329. Temos percebido muita recorrência sobre esse tema. Quando a gente fala em pedidos, pessoal, componentes da petição inicial, você sabe disso, esse é um dos requisitos da petição inicial. O primeiro ponto a ser destacado é que o pedido deve ser certo. Quando a gente fala de pedido certo no processo, isso significa que o pedido deve ser expresso. Aquilo que você pretende deve estar de forma expressa na sua petição inicial, né? Eu não posso pedir que o juiz condene o réu nos rigores da lei. Então, o que eu quero, por exemplo, a condenação ao pagamento de quantia, a obrigação de fazer, não fazer, entregar, deve estar, então, de forma expressa na minha petição inicial. Cuidado, porque se por um lado o que eu quero precisa estar expresso na petição inicial, não nos esqueçamos que alguns pedidos são considerados implícitos, né? Ou seja, mesmo que eles não estejam de forma expressa na peça, eles podem, ou em algumas hipóteses devem, ser deferidos. Como é o caso de juros de mora, correção monetária, verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, prestações periódicas. Se você não pediu aquelas parcelas vincendas, essas prestações periódicas, elas constarão da condenação
Por quê, Gustavo, se não estava certo na peça? Porque é um pedido implícito, não é isso? Então, cuidado com essa conjugação. O pedido, sim, ele deverá ser certo, mas não nos esqueçamos da possibilidade de pedidos implícitos que não implicarão em decisão extra ou ultra petita. Muito bem. E ainda sobre a certeza do pedido, pessoal, não nos esqueçamos que, sim, embora seja correto afirmar que o pedido deve ser certo, a interpretação dos pedidos não deve mais, como dizia o Código passado, ser restritiva. O Código passado dizia que a interpretação dos pedidos deveria ser de forma restritiva. O Código novo não. O Código vigente diz que a interpretação dos pedidos ela deve levar em consideração o conjunto da postulação observada a boa-fé. O que significa isso? Que, embora o pedido tenha que ser certo, eu preciso interpretá-lo levando-se em conta não só aquilo que está no capítulo específico dos pedidos, mas eu preciso de uma interpretação sistemática da peça para que eu possa, então, inferir daquilo que ela nos traz o que efetivamente está sendo pedido pela parte. Esse, a propósito, é um entendimento que já era encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando, por exemplo, veja comigo, dizia, já de longa data, perceba, desde 2013, que pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemático da inicial, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles que estão lá no capítulo dos pedidos. O que não vai implicar ali julgamento extra petita ou ultra petita, se, por exemplo, determinada pretensão for concedida, ainda que ela não esteja de forma expressa, certa, lá naquele capítulo especial. Então, isso que significa dizer que o pedido tem que ser certo, mas deverá ser interpretado levando-se em consideração o conjunto da postulação. Só que o pedido não basta que seja certo. O pedido também precisa ser determinado. Não adianta eu pedir de forma certa que o réu seja condenado a pagar. Eu preciso dizer o quanto, né? Eu preciso delimitar quantitativamente a minha pretensão. Eu, então, em outras palavras, não posso fazer pedido genérico. Então, a regra é, eu não posso fazer pedido genérico. Eu não posso, então, pedir a condenação do réu a pagar, a fazer, a não fazer, e não apresentar esse elemento complementar quantitativo da minha pretensão. Mas há exceções? Claro, e as provas estão sempre de olho nelas, né? Uma primeira exceção em que se admite pedido genérico, o pedido genérico é o pedido indeterminado, portanto, é nas ações universais. Veja, ações em que o autor ele não possa individuar os bens demandados, seja uma universalidade de fato que ele pretende, como o caso de uma biblioteca, e ele não pode individuar com precisão os bens ali naquela primeira oportunidade, seja uma universalidade de direito, quando se pleiteia, por exemplo, em ação de petição de herança, a totalidade dos bens de um falecido. Então aqui o pedido ele pode ser, embora certo, ele pode ser genérico, ok? Indeterminado. Segundo exemplo, ou segunda exceção, consequências indeterminadas. O que eu quis dizer aqui? É aquela hipótese quando não é possível determinar desde logo quais são as consequências daquele ato ou daquele fato. Por exemplo, numa ação de lucros cessantes, no momento de fazer a inicial, o autor muitas vezes ele não consegue determinar naquele momento quais são as consequências do ato ou fato. Por quê? Porque os lucros ainda não cessaram, o que permite então que ele faça um pedido genérico. Muito bem. Terceira e última exceção à regra do pedido determinado é quando a determinação do objeto ou do valor depender de ato a ser praticado pelo réu. Um bom exemplo aqui é a ação de exigir contas. Pense comigo, quando o autor propõe uma ação de exigir contas, antes de que o réu preste as contas, não tem como ele determinar o valor a que ele faz jus. Perceba então que o pedido poderá ser genérico, por quê? Porque a determinação do valor
daquela pretensão depende de um ato do réu. Qual ato do réu nesse meu exemplo? A prestação de contas. Antes que o réu preste as contas, eu não tenho como mensurar quantitativamente qual é o valor a que eu faço jus. Então, cuidado com esses primeiros pontos. Certeza e determinação dos pedidos. Quanto à determinação, essas exceções em que se admite o chamado pedido genérico. Mas, mais importante ainda do que esse tema, porque mais cobrado nas nossas provas, é o assunto da acumulação de pedidos. Aqui a gente tem temas extremamente recorrentes, inclusive eu vou te mostrar, tratando dessa possibilidade de se acumular pedidos contra um mesmo réu, mesmo que sem conexão entre eles. Esse é um primeiro ponto importante. Lembrar que para que eu acumule 2, 3, 4 pedidos contra o mesmo réu, não é necessário que esses pedidos guardem uma conexão, não é necessário que eles decorram dos mesmos fatos, que tenham a mesma causa de pedir. Então, cuidado, porque pode ser contraintuitivo, você pode, talvez intuitivamente, querer concluir que para que eu acumule pedidos, eles precisam de uma conexão entre si, negativo, ainda que entre eles não haja conexão. E quais são as espécies de acumulação? Eu tenho aqui acumulação própria e imprópria. A própria, por sua vez, pode ser simples ou sucessiva. E a imprópria, subsidiária ou alternativa. O que a gente vai fazer então? Passar por essas espécies para ver então o que cada uma tem de importante para a gente. Vamos nessa? Vamos começar pela acumulação própria? O que é acumulação própria, pessoal? A acumulação própria é aquela que admite procedência simultânea de todos os pedidos. Eu posso conseguir simultaneamente 2, 3, 4, 5 coisas. Vai ficar mais claro a partir do momento em que a gente analisar suas espécies. Por exemplo, começando. Acumulação própria simples. A acumulação própria simples, pessoal, é aquela em que os pedidos eles têm uma relação de independência. Os pedidos são independentes entre si. O acolhimento de um não depende do acolhimento do outro e vice-versa. Exemplo clássico: danos materiais e danos morais. São pedidos independentes, são pedidos então acumulados de forma própria, simples. Própria porque admite procedência simultânea e simples porque eles não guardam relação de prejudicialidade entre si. Você pode obter um, perder o outro, perder o um. Acumulação simples. Diferentemente, é a acumulação própria sucessiva. Por quê? Porque na acumulação própria sucessiva, você tem uma relação de prejudicialidade entre os pedidos. O juízo ele só analisa o pedido B se você ganhar o pedido A. Então vejam que não há independência entre esses pedidos. Como numa ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos. Perceba que eu tenho uma acumulação própria, porque eu posso obter as duas coisas ao mesmo tempo, mas sucessiva. Por quê? Porque a análise do pedido B depende da procedência do pedido A. Existe, portanto, essa relação de prejudicialidade. Ou, em outro exemplo, vindo aqui de uma prova de procuradoria, veja comigo, quando a VUNESP aqui narrou, que determinada inicial trouxe 2 pedidos. O primeiro, declaração de inexigibilidade do débito. E, segundo, uma indenização por danos morais, justamente em razão da cobrança indevida. Nesse caso, a acumulação de pedidos é de que natureza? Naturalmente, natureza sucessiva. Por quê? Porque o juiz só vai analisar o pedido de indenização por danos morais se for julgado procedente o pedido declaratório de inexistência de débito. Fechado? Essas as acumulações próprias. E a acumulação imprópria? Você já deve estar imaginando que a acumulação imprópria é aquela em que o autor ele não quer simultaneamente 2, 3 ou 4 coisas. Você vai ver comigo a partir de agora que na acumulação imprópria o autor ele quer uma coisa ou outra, ou ele quer uma coisa e na eventualidade ele aceita outra. Vamos deixar isso mais claro. A primeira espécie é a imprópria subsidiária. A acumulação imprópria subsidiária também é chamada de eventual, que é quando eu quero
um pedido principal, eu tenho um pedido principal, mas subsidiariamente, se ele não puder ser acolhido, eu aceito um outro pedido, um pedido eventual. Ele está disposto expressamente no artigo 326, em outras palavras, claro, mas quando ele diz que é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Ou seja, em não podendo acolher o A, eu aceito o pedido B. Eu quero uma coisa A, mas se ela não puder ser dada, eu aceito a coisa B. Que não se confunde, pessoal, com a acumulação imprópria alternativa, né? Acumulação imprópria alternativa, que por sua vez é quando eu tenho dois ou mais pedidos para que o juiz acolha qualquer um deles. Vejam que aqui não há ordem de preferência, né? Eu não quero uma coisa e só na eventualidade eu aceito outra. Eu formulo dois ou mais pedidos para que o juiz acolha qualquer deles. Qual que é o meu receio? Meu receio é que você confunda acumulação imprópria alternativa com pedido alternativo. Eu queria que você então tomasse esse cuidado de não confundir acumulação imprópria alternativa com pedido alternativo. Cumulação alternativa, como eu já disse a vocês, está aqui no artigo 326, quando no parágrafo único ele diz que é lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Eu quero o valor de volta ou o conserto do bem, enfim, eu faço cumulação sem qualquer ordem de preferência. Cuidado, porque pedido alternativo é algo que está no artigo 325, que diz assim: o pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Vejam, pessoal, não confundam, são situações bem distintas. Quando eu tenho aqui o pedido alternativo, eu queria que você se lembrasse de um contexto onde há, por exemplo, um contrato que fixe obrigação alternativa. Imagine que você firmou com um sujeito um contrato com uma obrigação alternativa. Nessa obrigação alternativa, ele ia fazer uma coisa ou outra. Ele ia construir algo ou lhe pagar uma quantia. Imagine que ele não cumpriu esse contrato e não fez nenhuma coisa nem outra. Você vai entrar com uma ação e fazer um pedido, que a lei chama de pedido alternativo. Qual pedido é esse? O cumprimento da obrigação. O seu pedido, ele é de cumprimento da obrigação. O que é alternativo, na verdade, eu nem gosto muito do nome pedido alternativo, porque o pedido é único, mas o que é alternativo, na verdade, é o modo como a obrigação pode ser cumprida. Justamente porque, pela natureza da obrigação, ela pode ser cumprida de mais de um modo. Então, o que nós temos aqui é que na acumulação alternativa, efetivamente, eu tenho dois ou mais pedidos. No pedido alternativo, o pedido é único, é o cumprimento de uma obrigação alternativa. E aí a forma pela qual essa obrigação pode ser cumprida, isso sim tem uma alternatividade, ok? Então não confundam, por favor, essas duas questões. Muito bem. Entendido isso, pessoal, eu queria olhar com vocês então aqui um próximo ponto que ainda diz respeito às ideias atinentes à acumulação de pedidos, mas mais especificamente aos requisitos.